Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo, a busca de soluções para os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre o combate ao preconceito racial. Você irá conferir os principais destaques de importantes eventos realizados em São Paulo, capital, pela Afrobras, marcando 127 anos da abolição da escravatura, comemorados no ano de 2015. Entrevistamos diversas personalidades, empresários, entre elas o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Para começar, ainda na cidade de São Paulo, nós vamos até a periferia, o bairro da cidade Tiradentes, conhecido por ter indicadores muito desfavoráveis na área social. Ele foi escolhido pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, para sediar a primeira semana do bebê. O objetivo foi o de conscientizar as pessoas a respeito da importância dos cuidados nessa fase crucial da vida. Confira como foi. A Semana do Bebê de São Paulo acontece aqui na cidade de Tiradentes. São mais de 10 ações que integram as áreas de saúde, educação e assistência social pela infância em prol dos direitos de meninos e meninas de até 6 anos. O bairro foi escolhido pelo alto índice de adolescentes grávidas, além da elevada taxa de mortalidade de recém-nascidos. Segundo dados do DataSUS, o percentual de gravidez na adolescência, mulheres de 10 a 19 anos, é de 18,5% contra 0,7% em outras regiões de São Paulo. Na programação foram realizadas rodas de conversa sobre gravidez na adolescência, aleitamento materno, desenvolvimento infantil, entre outros temas. Nós sabemos, baseados em evidências científicas, empíricas, que é fundamental o investimento na primeira infância. Esse investimento é determinante para toda a trajetória restante de uma família, de um adolescente, de uma menina e de um menino. Ou seja, se nesse primeiro momento de vida, na primeira década de vida, se não temos esse direito assegurado, isso tem uma consequência muito séria para o futuro da criança e adolescente. Ou seja, focando na Semana do Bebê, nós estamos priorizando a primeira infância, 0 a 6 anos, e fazendo que políticas sejam mais potencializadas, aprimoradas e melhoradas para que a gente possa garantir plenamente não só a sobrevivência, como o direito dessa criança e desse adolescente. Bom, a Semana do Bebê, ela se propõe a mobilizar aqui na cidade de Tiradentes o poder público local, a sociedade civil, as ONGs, as lideranças, para que a gente trabalhe e a gente priorize durante uma semana as questões relacionadas ao desenvolvimento infantil, né? Então, a importância do acolhimento nas unidades de saúde, né? Você ter um desenvolvimento infantil também dentro das creches, né? E das escolas de ensino fundamental. Então, a ideia é que a gente priorize a primeira infância de 0 a 6 anos e que a gente consiga aí mobilizar todo mundo em torno dessa agenda. Porque primeiro, a primeira infância ela é crucial para o desenvolvimento integral, né, de qualquer sujeito, de qualquer pessoa. E nessa primeira fase da vida, do 0 aos 6 anos, né, pensando aí no sistema de proteção integral da criança e do adolescente, né, a gente tem que, de alguma maneira, assegurar que todos os direitos eles sejam assegurados desde o momento, desde a gestação, né, até o nascimento e especialmente nesses aí 6 primeiros anos de vida, porque tem toda uma questão de desenvolvimento cognitivo, psicológico, físico e que a gente realmente tem que priorizar, que as políticas públicas priorizem esse tema e que de fato a gente consiga políticas intersetoriais que trabalhem a saúde, a educação, a assistência social e que priorize aí a primeira infância. Claro que a gente vive aqui numa região onde a gente tem um avanço muito grande nas políticas direcionadas para a criança e adolescente, mas a gente quer dar uma priorizada aí na primeira infância e mostrar sociedade, poder público local, vamos priorizar e assegurar os direitos das nossas crianças. Eu acho que essa é a principal mensagem da Semana do Bebê. Olha, essa Semana do Bebê é uma proposta fantástica, né? Porque é das semanas mais importantes que se tem para o desenvolvimento, né? É quando o bebê chega em casa, que a mãe está se conhecendo como mãe, o pai está se conhecendo como pai, acaba de se formar uma família
E o que vai ser desse núcleo? Então essa primeira semana, onde estão todos se conhecendo, a mãe está experimentando a amamentação, os cuidados com o bebê e o pai também, gente, é fundamental. Então, a gente incentivar, né, boas condutas, né, e boas vivências nessa primeira semana realmente é muito importante. Isso modifica de verdade o futuro de uma nação, porque, né, a primeira infância, a gente sabe, principalmente a primeira semana da primeira infância, ela é determinante de tudo aquilo que vai ser, do vínculo que se forma da criança, do bebê que acabou de chegar com a mãe se vendo mãe. Então isso tudo é determinante para aquela família, e a gente sabe que daquele núcleo social é que vai sair um país saudável. Olha, a Semana do Bebê vem junto com uma série de iniciativas que a Prefeitura do município de São Paulo e o São Paulo Carinhosa, que é o programa voltado para a primeira infância, tem tido na cidade. A gente está, para citar um exemplo, nós estamos com o Circuito São Paulo de Cultura, de 600 atividades que vão ter de cultura na cidade até junho, 200 são para criança, né? A gente tem atividades com a saúde, com a educação, com a assistência social, tem com a habitação. Então é pensar a cidade também sob a perspectiva da importância da criança, do lugar da criança na cidade. E discutir, né, a Semana do Bebê, trazer aqui para a cidade de Tiradentes, que é um território prioritário nosso do programa, pelos indicadores que tem sociais e de saúde, tem uma importância grande, porque a gente coloca o tema na roda, põe a sociedade civil, as mães, as famílias para participarem, e mostra que o poder público também está preocupado com isso. Qualquer iniciativa, qualquer discussão voltada para a primeira infância é de grande relevância. A gente precisa muito cuidar e ter um olhar específico para as crianças que são o futuro do nosso país, né? Nós cruzamos a lista da fila de creche da educação com o Bolsa Família da assistência social. O que a gente descobriu? Que as crianças das famílias de extrema pobreza, ou seja, as que mais precisam, não estavam sequer na fila da creche. E aí nós começamos uma busca ativa para buscar essas crianças inserir. Quando você começa a ter acesso a direitos, não só voltados à primeira infância, acho que foi dito uma coisa muito importante aqui no evento: cuidar da criança é cuidar da mãe da criança, é cuidar da família da criança. Então, é toda uma rede protetiva que precisa se estabelecer. Isso é parte também do trabalho da assistência social, não é? E qualquer ação que avance na proteção dessas famílias, dessas crianças, tem efeitos concretíssimos e transformam a vida das pessoas. É muito importante porque hoje ainda é pouco falado, né? E aí a gente acredita nessa causa. Nós da LBV, nós temos um programa, né, que é o Cidadão Bebê, que atua com mulheres gestantes e mulheres com filhos de até 3 anos de idade. E a gente trabalha com oficina socioeducativa na garantia de direito da mulher, da gestante, da criança na primeira infância. E o objetivo sempre é protagonismo e emancipação do usuário. Bom, agora ficarmos atentos para que na nossa comunidade, na nossa cidade, as crianças na primeira infância, da gestação até os 6 anos de idade, possam ter também os seus direitos assegurados. Você conferiu também na reportagem informações sobre o programa Cidadão Bebê, realizado pela Legião da Boa Vontade nas diversas regiões brasileiras. Para ter outras informações sobre essa iniciativa, que tem contribuído com tantas famílias, você pode acessar o site da instituição, www.lbv.org. Pode acompanhar também diariamente, em diversos horários, às 8h30 da noite, por exemplo, o programa Boa Vontade com Paiva Neto, aqui na nossa programação. Agora nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, o nosso tema é igualdade racial. Conversamos com vários empresários, pessoas que se dedicam ao tema, entre elas o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O Sociedade Solidária vai para um breve intervalo e já voltamos.